Nas voragens do pecado. Quarta parte, a família espiritual. Capítulo 3, o antigo pacto. A primeira impressão que de Narbonne sentiu ao despertar foi de vergonha, em face da família espiritual reunida para recebê-lo na vida do invisível. Tristeza infinita se patenteava em sua individualidade espiritual. Encontrava-se ainda na mesma sala. Agora, porém, sentado sobre uma grande almofada como de pelúcia que as pequenitas lhe ofereceram, no estrado em que se deixara ficar a condessa. Rodeavam-no todos os filhos do antigo casal, suas esposas e as 5 crianças, em atitude amiga e reconfortadora. Ele contemplou-os um por um, e depois circunvagou o olhar interrogativo pelos recantos do salão, perquirindo por mais alguém que se não encontrava presente. Calou-se, no entanto, fiel à antiga disciplina conventual que proibia indagações de quaisquer naturezas diante de superiores, pois Luís de Narbonne reconhecia a própria inferioridade diante da família de La Chapelle. Mas, de súbito, exclamava num longo suspiro, enquanto osculava as mãos protetoras daquela quem considerava sua verdadeira mãe. E dizer-se que vossa generosidade me recebe ainda como filho e irmão, ligado a vós outros por indestrutíveis laços espirituais. Assim é, querido filho, respondeu o velho conde Filipe. Mais de uma existência planetária nos ha visto reunido no mesmo círculo familiar, tu inclusive. Espiritualmente, jamais estaremos separados, ainda que experiências importantes para o progresso individual às vezes nos obriguem a uma ou outra reencarnação fora do círculo afim, como acaba de suceder contigo. Fali, bem sei, nessa dura experiência que me foi necessária. Não passo de um réprobo diante daqueles a quem mais amo. Que digo eu? Diante de mim mesmo e do próprio Deus? Nem tanto assim será. Mais tarde examinarás melhor a situação em que te encontras, cortou a condessa, desejando não vê-lo afligir-se inutilmente. Por agora, agradeçamos ao Senhor pela satisfação da grande vitória de vermos Luís voltar voluntariamente aos nossos braços. Ele, porém, circunvagou o olhar pelos recantos do salão pela segunda vez, à procura de alguém que continuava ausente. Viram que profundo suspiro se exalava do seu peito sofredor e compreenderam todos no mesmo tempo. Procura a nossa pobre Ruth. Oraram fervorosos e submissos no culto sincero ao Altíssimo. A prece feita em comum com os entes amados reconfortou-o poderosamente. Dir-se-ia que bálsamos vitalizantes acenderam energias novas em sua alma. As crianças rodearam-no, simples e sorridentes, fitando-o com interesse. Acariciou-as benévolo e reparou longamente em 3 delas, como se precioso trabalho de reminiscência se operasse em sua consciência. Abraçou-as finalmente com efusão e carinho, enquanto derramou copiosas lágrimas, sussurrando em queixumes entrecortados, tremente e apavorado. Deus do céu, meus filhos, foram meus filhos, Senhor. Sim, Luís, foram teus filhos estes pequenitos, numa existência anterior a essa que deixaste, confirmou a condessa Carolina. As recordações das migrações terrenas anteriores
a que se findara nos subterrâneos do Louvre, então acudiram em atropelo, fazendo-o sofrer, pois compreendia agora, tardiamente, o erro terrível em que incidira, vitimando aqueles mesmos a quem mais havia amado no passado remoto do seu destino. Carlos Felipe, porém, pôs as mãos diáfanas sobre sua fronte, em compassivo gesto de solicitude, e advertiu grave e comovido. Sim, foram teus filhos, a quem muito amaste em passadas vidas, a quem continuas amando ternamente como espírito. Para evitar situações dolorosas como a tua no mundo espiritual, meu pobre Luiz, deu-nos o Criador o código supremo da sua lei, que prescreve o mandamento máximo do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pois aquele que devidamente respeita a Deus e ama o seu próximo, incapaz será de uma ação ofensiva contra quem quer que seja. Incapaz será, mesmo em migrações terrenas, de que os interesses espirituais o obrigarem a reencarnar desacompanhado dos seus entes queridos, de feri-los de forma irremediável, como lamentavelmente acabas de fazer para a tua própria desventura. Vê, Luís, que a lei suprema protege a evolução da criatura, para ela traçando felizes roteiros, conducentes à paz de consciência, que é também a plenitude da observância dos seus postulados, e que a própria criatura, invigilante e impulsiva, deles se desviando, presa às suas paixões, e que para si própria escancara os abismos da dor, dos quais, se não erguer enquanto a sua consciência permanecer desarmonizada consigo mesma. Não lamentes excessivamente esse passado em que acabas de sucumbir à tentação do poder arbitrário do fanatismo sectarista. Cogita antes de adquirir forças para a reabilitação que se impõe, e tem esperança e ânimo forte que o Senhor saberá prover o que de necessitares para poderes vencer. Entremente, Ruth, a formosa renana, a quem o espírito atribulado do capitão da fé procurava com ansiedade na reunião espiritual em que tomava parte, vivia ainda sua existência terrena, razão pela qual não se poderia encontrar ali entre os seus, ainda que possuísse méritos para tanto. Continuava ao lado do esposo, amargando, porém, presa a um leito de dores, os derradeiros dias da sua desventurada existência. Nos primeiros tempos, após o matrimônio, lograra dias menos tormentosos, graças à paciência e docilidade do marido, verdadeiramente fraternais. Mas, com o decorrer do tempo, agravando-se seu singular estado de apreensões e remorsos pelo drama que criara para o homem, que, embora culpado, tanto a havia amado, não mais conseguira um só dia de paz, convertendo-se em legítimo inferno a vida que arrastava. Frederico repartia-se em dedicações edificantes, pois que amava a esposa. Adepto fervoroso da reforma, tentara atraí-la para o culto devotado do Evangelho, certo de que daí lhe adviriam inestimáveis benefícios para a recuperação moral. No entanto, Ruth, que confessava haver traído o Evangelho ao se vingar do de Narbonne, negava-se a atendê-lo, declarando não se julgar digna sequer de tocar aquele com os olhos. Em vão, Frederico requisitara para junto dela os melhores médicos do país e tentara distraí-la com festividades e viagens. Depressa, a jovem renana fatigou-se, declarando preferir conservar-se alheia ao mundo, vivendo antes com as próprias recordações. Frederico era jovem e poderoso. Conquanto se conservasse dignamente no seu posto de príncipe e de esposo,
Pouco a pouco se resignou à indiferença de uma esposa que, embora confessando amá-lo, não encobria que também muito queria a recordação de outro homem. E assim, sentindo o coração despedaçar-se, procurou libertar-se das torturas, das apreensões, entre as alegrias e burburinhos da sociedade. Ruth, então, se contemplou frequentemente só entre as sombras do imenso castelo de seu generoso esposo. Um estado acentuado de neurastenia dominou seus nervos, e durante horas e dias inteiros entregava-se a tristeza pungentes, presa a uma janela, fitando o horizonte que indicava a França ou sucumbindo a continuado pranto, indo e vindo pelas salas e corredores da grande residência, descendo e subindo escadarias, até tombar fatigada. Enxágue, agora pronunciando o nome de Luiz de Narbonne eternamente, a rogar-lhe perdão pela traição inominável. Depois, bradando por sua mãe e seu inesquecível Carlos, suplicando socorro contra o espectro de Otília de Louvigny que a torturava, afirmando-lhe que ela, própria Ruth, não cumprira o juramento outrora prestado, pois Luís, que fora preso, encontrava-se agora em liberdade, transitando pelas ruas de Paris e até pelos campos de La Chapelle. O fato era, porém, que realmente o espírito odioso de Otília, detido em sua pecaminosa inferioridade de obsessor de Luís, voltava-se agora contra a própria Ruth, com maior ascendência do que nunca, porquanto, deparando com o espírito já liberto do infeliz conde de Narbonne, e não possuindo clareza de raciocínio para compreender que o desgraçado sucumbira na prisão, libertando-se desta, graças à morte do próprio corpo carnal, supunham-o evadido, pois sua amiga de infância, por ele certamente se apaixonando, ludibriara, favorecendo-lhe a fuga, e assim deixando de cumprir o juramento prestado sobre as páginas da Bíblia, de desgraçá-lo para vingar a morte de Carlos Felipe. Operava-se então o gravoso enredamento psíquico, assaz comum em além-túmulo entre cúmplices de um mesmo crime. Enraivecida contra a infeliz jovem, e plenamente com esta identificada pelos sentimentos bastardos dos quais resultara o pacto demoníaco, elo de trevas que as atava no âmbito de vibrações análogas. Voltava-se para Ruth, exercendo possessão mental definitiva, como antes exercera a sugestão. Era a obsessão formal, irremediável, tão comum em todos os tempos entre aqueles que se desviam do cumprimento das leis do dever. E isto seria, para a desventurada Ruth, Carolina, o resultado justo do sacrilégio desrespeito às normas evangélicas que, como adepta da reforma, não poderia desconhecer. Frequentemente, Frederico ou a dama Blandina, compreendendo-a excitada, presa de angustiosas depressões, estado tão comum às criaturas que se deixam obsediar pelos espíritos inferiores, convidavam-na à prece, instando para que acedesse em compartilhar do culto diário, como de uso entre os reformados. Porém, a resposta fria, desoladora, como o próprio drama que entenebrecera sua vida, anulava os bons propósitos daqueles amigos que seriam como guias compassivos que lhe apontassem o único recurso possível para remediar tantos infortúnios. Não posso, não posso. Vivo submersa em trevas. Não sou digna das luzes do Evangelho. Sobre ele tripudiei, desobedecendo aos seus mandamentos. Sou renegada, irremediavelmente perdida. Ruth, minha pobre amiga, insistia Frederico, angustiado, mas convicto. O Senhor veio a este mundo por amor aos pecadores. Arrepende-te do teu crime. Ora em segredo ao nosso Pai Criador, rogando a sua complacência. Pratica obras meritórias de amor ao bem.
e verás que bálsamos celestes aplacarão as agitações da tua consciência. Todavia, a resposta tornava na sua isocronia irritante, intransigente e gelada, como a própria desolação que a aniquilara. Não posso, não há perdão para mim nas leis do Eterno. Nessa infernal disposição, sem haver logrado um único dia de verdadeira felicidade e tornando infelizes quantos a rodeavam, Ruth vencera 12 longos anos. Tentara obter notícias de Luís de Narbonne, na esperança de que seriam exatas as exprobrações do fantasma de Otília, que a acusava e perseguia por julgá-la infiel, favorecendo a fuga daquilo. Para tanto, convencer o marido a enviar um agente secreto a Paris, a fim de investigar o paradeiro do infeliz capitão da fé. Durante o tempo de espera, sentiu-se reanimar, na expectativa de que seria provável que este, possuindo tantas relações entre a nobreza, lograsse escapar à armadilha que ela e Catarina haviam preparado, o que a eximiria dos remorsos que a vergastavam. Mas, escoados que foram 3 meses de angustiosa expectativa, retornaram o serviçal, asseverando que, a despeito dos esforços empreendidos, somente conseguiram obter a versão de que o conde desaparecera, inexplicavelmente, da noite para o dia, sem que jamais se soubesse do seu paradeiro, constando, porém, que a rainha-mãe o teria mantido prisioneiro em alguma masmorra secreta. Então recaiu ela nas fráguas consumidoras do seu inferno, enquanto, por sua vez, Otília, revoltada, a torturava, pedindo-lhe contas do inimigo a quem quisera desgraçar, ao qual acabara de perder de vista. Agora, gravemente enferma, sucumbida sob a devastação de áspera doença de peito, era esperado a todo momento o seu desenlace. Bondosos amigos por ela velavam, fiéis à consideração, pelo respeitável titular que lhe dera o nome, enquanto este, esposo dedicado até o fim, e apoiado em generosa conduta evangélica, lia e relia à cabeceira da agonizante consoladoras passagens bíblicas, como desejando criar para a infeliz descendente dos nobres de La Chapelle a possibilidade de apaziguamento consciencial para a hora solene do seu trespasse. Já havia algumas horas que a formosa Ruth Carolina entrara em agonia. De pé diante do leito, bendizendo a Deus por haver permitido cessassem os cruciantes sofrimentos daquela linda jovem, que se muito errara, também muito padecera e expiara, Frederico de G enxugava discretas lágrimas, acompanhado de parentes e amigos. Em dado momento, a agonizante abriu desmensuradamente os olhos, como se a vida desejasse retornar ao já enfraquecido organismo. O deslumbramento, de consoladora surpresa, como que transfigurou suas faces já tingidas pela maceração da morte. E um doce sorriso aflorou naqueles lábios que desde muitos anos haviam esquecido o contato das alegrias do mundo. Ela soergueu a pobre cabeça num gesto imprevisto e estendeu os braços para o vácuo, exclamando debilmente, causando assombro entre os presentes: minha mãe, meu pai, Luís de Narbonne, ó Luís, até que enfim vieste todos ao meu encontro. Caiu desfalecida sobre as almofadas, e naquela mesma noite, Frederico de G lhe cerrou os olhos piedosamente.